Era do Áudio. Basicamente começa na ideia de pauta, aí pesquisa pra ver se aquilo realmente rende, porque às vezes a gente intriga com uma coisa que depois vai ver e não... Então a gente já ouviu muito de pessoas assim, nunca escutei um podcast, mas acho que eu quero começar a fazer um. E daí você fala, bom, você nunca vai ouvir falar alguém, eu não gosto de livros, mas gostaria de escrever um, sabe? Começar por escuta e adquirir essas referências, entender como as histórias dos outros podcasts estão sendo contadas e tal. Nossa, esse artigo de vocês me salvou. Tô fazendo um podcast, mandei para meu grupo, salvou a nossa vida. Então, esse tipo de feedback me derrete, assim. Eu sou a Ananda Garcia e nesse podcast vou conversar e aprender com os profissionais que fazem os sons e os conteúdos que a gente ama ouvir. E se você também é dessa tribo, cola aqui e ative os seus ouvidos, porque você está na Era do Áudio. Hoje eu converso com duas produtoras de áudio que contam lindamente histórias do mundo à nossa volta, com um olhar científico e muito humano, até porque, como elas dizem, a ciência é feita por pessoas. Elas são Bia Guimarães, jornalista e mestre em divulgação científica e cultural, e Sara Azobel, que é jornalista de ciência e doutora em biologia pela Universidade da Califórnia. E juntas elas produzem e apresentam o podcast documental 37 Graus. São fundadoras do Lab 37 e do site Cochicho, que reúne materiais de apoio para quem faz podcasts narrativos. Olá, meninas, bem-vindas ao nosso estúdio virtual. Oi, Ananda, obrigada. Obrigada por convidar a gente. Eu tô super feliz, queria falar com vocês há um tempão, desde que eu comecei a produção da Era do Áudio, eu fiquei, quero muito falar com elas. A primeira coisa que eu gostaria de saber de vocês é, nesse mundo, né, em que chovem podcasts de mesa redonda, inclusive em formato que tá ficando já saturado no Brasil, por que vocês decidiram seguir o caminho de fazer um podcast de formato documental? Quais foram as influências, o que levou vocês a seguirem esse caminho? Eu acho que aconteceu uma coisa, Ananda, eu fiz doutorado, como você viu, na Universidade da Califórnia, que significa que entre 2011 e até o fim de 2016 eu tava nos Estados Unidos, e quando eu fazia doutorado, eu trabalhava num laboratório de biologia, e eu tinha que fazer procedimentos, assim, um pouco tediosos até, mas super repetitivos e manuais, e eu comecei a escutar muito podcast, por influência dos meus colegas de laboratório. E lá nos Estados Unidos, o formato audiodocumental estava muito bem estabelecido. Então, eu nunca tinha ouvido um podcast antes disso. E o primeiro podcast que eu ouvi provavelmente foi o This American Life, que é o pai do podcast audiodocumental como a gente conhece hoje, né? Então, eu comecei a ter essas referências. This American Life, Invisibilia, Radiolab e vários outros. E, inclusive, estava lá quando aconteceu o grande boom do podcast, né? Quando saiu o Serial e a mídia chegou a uma dimensão que não tinha tomado ainda. Então eu presenciei muito e era muito parte da cultura, assim, a gente chegar um dia no laboratório e perguntar, você ouviu o episódio de ontem, conversar sobre e tal. Então virou uma coisa que ficou muito parte da minha vida. E extrapolou, né? Até que a gente ouve em qualquer lugar, né? Lavando louça, no carro. Então eu, além de ter um treinamento em ciência nessa época, eu também tive muitas horas e horas e horas de escuta de podcast, principalmente dos narrativos. E aí, quando eu acabei o doutorado e voltei pro Brasil, eu entrei num curso de especialização em jornalismo científico aqui na Unicamp, que foi onde eu encontrei a Bia, né? Eu tava na especialização e ela tava no mestrado, e a gente começou, eu gostava de áudio, de podcast, comecei a trabalhar num podcast que existia ali na Unicamp, que chama Oxigênio, e a Bia também tava nesse projeto, que é um projeto que os alunos se envolvem e tal. Foi aí que eu falei, bom, eu gosto tanto desse formato documental, né? Porque vamos tentar começar a experimentar. E daí a Bia disse que ela pode falar mais, mas eu acho que ela tava escutando principalmente os podcasts conversacionais, e aí também começou a escutar os documentais e começou a se encantar por eles, e a gente decidiu que a gente queria tentar fazer algo assim, que era diferente da maior parte das coisas que estava acontecendo aqui no Brasil na época. Eu acho que até, assim, a pergunta foi, né, de como que a gente decidiu ir por esse caminho, desse formato, e eu acho que, na verdade, foi o contrário, assim, eu acho que a gente decidiu fazer podcast porque se apaixonou pelo podcast narrativo, e não foi exatamente, tipo, vamos fazer o 37 graus, qual formato vai ser? Não, assim, a gente precisa fazer um podcast com esse formato, então eu acho que foi isso que fisgou a gente, assim, a forma.
E além da formação de vocês, no caso, a Bia, tu é jornalista, e Sara fez o mestrado, né, em jornalismo científico, é isso? Fiz uma especialização. Especialização, ok. Além dessa parte de formação, o que formou vocês para fazer um podcast, com a complexidade que tem um podcast narrativo, foi o exercício de escuta, ou vocês fizeram algum tipo de treinamento ou muita pesquisa da parte técnica? Porque a gente sabe, né, que envolve técnicas, né, de imersão, né, do ouvinte. Não é tão simples quanto marcar uma chamada no Zoom, no Riverside, que nem a gente tá aqui gravar, né? Vocês tiveram uma etapa antes de começar ou simplesmente começaram, assim, vambora? Eu diria que o principal estudo foi a escuta e a engenharia reversa, que a gente faz muito até hoje, que é escutar analiticamente, assim, né? Mas a gente também contou muito com recursos que já existem, por exemplo, do site Transon, NPR Training, que são 2 sites dos Estados Unidos, e outros que têm essa pegada de ajudar quem tá começando. Então tem textos assim, quebrar o gelo de uma entrevista, ou como garantir que o áudio vai sair do jeito que você quer. Então tem um leque enorme de ferramentas que vão te ajudar. E a gente se inspirou muito e aprendeu muito com esses recursos, mas eu acho que o principal foi ouvir analiticamente, escolher as nossas inspirações. Então a gente sabia que a gente queria ter um pouco da sensibilidade do Invisibilia, a irreverência do Radiolab. Então a gente sempre fala que para começar um podcast, o repertório, assim, é a coisa mais fundamental que você precisa ter. Então eu acho que foi um mix, assim, desses estudos, né, Sara? E tentativa e erro. Então a gente fez uma temporada piloto lá no começo, né, que era essa coisa da gente experimentando os processos, assim. Lembro de eu e a Sara aqui em casa até tarde da noite, porque a gente não era nosso trabalho no começo, né, experimentando coisa de roteiro, e gravava de novo, e tentava, e falava, nossa, essa entrevista ficou ruim, o que a gente faz com isso? Então teve muito desse processo de descobrir o que dava certo e o que não dava. Tem um livro em particular, que eu infelizmente só tenho em inglês até hoje, mas que eu recomendo muito, se a pessoa que tá ouvindo sabe ler inglês, chama Out on the Wire, da Jessica Abel, que é um quadrinho. Então, porque ele mostra o por trás do processo de produção. E eu lembro da gente ler esse livro bem no começo, quando a gente tava começando. E além da escuta e tal, a gente daí entendeu como era feito, assim, né? Tipo, entendeu quais são os passos pra fazer um podcast narrativo. E isso ajudou muito mesmo pra gente começar a estruturar uma coisa que a gente tava meio do zero tentando começar, né? Então, esse é um livro super divertidinho, assim, fácil de ler e muito útil. Até hoje a gente olha ele. Entrega no Brasil esse livro? Entrega, acho que eu comprei na Amazon. Ai, que legal. É ótimo, né? O que faz render uma boa história, né? Eu tenho uma parte do livro que é sobre isso, que me marcou bastante. Fica a dica. Depois eu coloco um link da Amazon na descrição desse episódio. E, meninas, eu comecei já fazendo a pergunta, né, de o que levou vocês a fazer um podcast narrativo, mas eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o 37 Graus, um pouco do processo de produção pra fazer os episódios. Fala aí, a mãe do 37 Graus é a Sara, a gente já cheguei depois. Não é exatamente assim. O que aconteceu foi, eu vim com essa bagagem de escuta dos podcasts e completamente apaixonada pelo formato. Quando eu comecei a entrar nesse mundo mais do jornalismo e do jornalismo científico, eu falei, eu quero fazer, né, alguma coisa em português, assim, num formato que eu acho que é super apaixonante. É como a experiência que eu tinha ouvindo esses podcasts narrativos gringos era muito diferente de qualquer outra coisa que eu consumia. Eu falava, não tem nada em português que me dê essa mesma experiência que eu tenho ouvindo esses podcasts. E daí, como meu treinamento, meu background todo é em ciência, né, eu tô num laboratório desde 2006, assim, quer dizer, não mais depois que começamos isso, mas fiquei mais de uma década fazendo pesquisa científica, era tudo que eu conhecia aí também, uma paixão, assim, da minha vida, que eu gosto até hoje. Então, fazia sentido pra mim unir os dois mundos, assim, né? Então, vamos fazer jornalismo, vamos misturar ciência e vamos fazer isso num podcast narrativo. Como já era um formato de sucesso que a gente vê com podcasts como Radiolab, Invisibilia, que já tinha exemplos disso dar muito certo, né, fora. Então, eu queria fazer isso em português. E daí, eu acho que o 37 graus, todo mundo pergunta por que chama 37 graus. 37 graus é a temperatura média do corpo humano, ou perto disso. Mas é o que a gente usa em laboratório. Por exemplo, para crescer células humanas, a gente põe 37 graus na estufa. E daí, eu achei que... Acho que eu tive essa ideia num banho uma vez, assim. E caiu e eu falei, é isso. Juntou essas coisas, assim. Ela era uma notação científica e, ao mesmo tempo, ela era uma medida do ser humano, assim, né? E dessas histórias. Então, achei que ela juntou as duas coisas. Então, acho que eu já tava com esse nome na cabeça e daí eu chamei a Bia, tipo, Bia, você quer fazer o 37 graus comigo? Mas aí ela tava desde o começo, assim, a gente criou o programa junto. Quando eu chamei ela, o 37 graus era só uma ideia que tinha surgido na minha cabeça, assim, ele não era nada concreto. Ele tinha um nome e um logo, mas eu digo que a Sara é a mãe 37 graus por conta da ideia, assim, né, dela ter falado, vamos fazer isso aqui. E a gente tava voltando de uma pauta do oxigênio, e aí eu topei na hora, e no começo era
éramos 3, né? Era eu, a Sara e a Maria Letícia, que também é da biologia, que ainda é super amiga nossa até hoje, mas que acabou indo ficando na academia mesmo. Voltou pro laboratório, mas éramos nós 3 no começo e com essa ideia na cabeça. Eu acho muito legal que vocês contam as histórias que têm um olhar de ciência, mas de uma maneira bem humana. E eu lembro bem do primeiro episódio que eu ouvi, que foi o episódio que falava das planárias. Eu tava muito sedenta por podcasts narrativos em português. E eu acho que vocês apareceram em alguma thread no Twitter, foram citadas em algum lugar. E eu pensei, eu vou ouvir. E eu fui ouvir. E assim, eu não sou uma pessoa super cujos interesses são da área da biologia, né? E daí eu me vi ouvindo aquele episódio sobre planárias e achando o máximo. Eu tava tomando banho. E aí eu fiquei ouvindo aquele episódio e amando, assim. E era uma história muito legal e falava sobre planárias, que assim, não é um tema do meu interesse, sabe? E aquilo era incrível. E isso me chamou muita atenção de cara, como vocês conseguem trazer temas que têm uma certa complexidade científica e que tem um olhar muito humano. Eu achei isso incrível. Obrigada. Que bom, a gente fica feliz que você gostou. A gente tenta fazer histórias que sejam interessantes por si só, independente se elas têm ciência ou não. E eu acho que a gente gosta de surpreender as pessoas com coisas que elas, tipo, não imaginariam que fossem ser interessantes, assim. Eu acho que isso que você falou, é muito bom pra gente de ouvir. Se a gente pode dizer que o 37 Graus é um caso de sucesso, eu acho que esse é um dos pilares, assim. O fato de que não é a pessoa que vai se interessar por tudo de ciência. Absolutamente tudo que for ciência, a gente vai ficar lá babando e achando o máximo. Não, a gente quer ser fisgada por uma boa história, por uma reflexão que vai abrir a nossa cabeça, derreter nossos miolos e fazer a gente olhar o mundo à nossa volta do jeito que a gente não tinha pensado antes. O 37 Graus é muito guiado por essa nossa curiosidade também. Ele é um programa muito autoral nesse sentido, que a gente intriga com uma coisa e fala, aqui tem alguma coisa interessante. E até uma busca por coisas legais mesmo, assim. Não é tudo que a gente acha que rende. Então eu acho que essa coisa de não ser o rato da editoria de ciência é também um pouco do nosso brilho. Eu não sei agora como é que tá por conta da pandemia, mas vocês costumavam viajar. Queria saber como que é o processo de produção dos episódios pra vocês, quanto tempo antes começa, né? Já que tem muitas vezes deslocamento até pra outros estados e entrevistas presenciais. Ou se vocês têm assim o passo a passo assim do flow de como vocês trabalham os episódios. Inclusive temos um painel com passo a passo. Basicamente começa na ideia de pauta, aí pesquisa pra ver se aquilo realmente rende, porque às vezes a gente intriga com uma coisa que depois vai ver e não vale um episódio. Então, tem essa coisa de ter uma ideia, pesquisar pra ver se rende, identificar quem seriam as pessoas interessantes pra conversar, começar os contatos. Quando a gente tá fazendo gravação em campo, a gente geralmente faz pré-entrevista pra garantir que vai valer a pena, porque você não quer gastar a passagem até, sei lá, Recife e chega lá e não rendeu nada. Então, a gente geralmente faz pré-entrevista. Aí, a gente tem essa parte da logística, né, de definir pra onde vai, como é que vai gravar, se vai viajar nas duas, se vai uma, quando tem viagem, né? E aí no campo, que faz deliciosa, né, Sara? É muito bom estar em campo gravando. Tem esse trabalho. É a parte que vocês mais gostam? É a parte de estar em campo? Uma das, com certeza. Eu não sei dizer se eu gosto mais do que roteiro. E aí tá em campo, tem essa coisa de fazer entrevistas e já ir pensando, né? Porque quando a gente vai pra campo, geralmente a gente já tem uma ideia do episódio dos sonhos na cabeça, que a gente fala, um mapa preliminar, alguma coisa que a gente fala, se esse episódio sair maravilhosamente bem, eu imagino que ele comece assim, ele faça esse percurso, ele tenha isso, e aí já traz algumas inspirações, igual fizeram naquele episódio de tal coisa, que era sobre outro assunto, mas eles fizeram desse jeito, então tem um pouco disso, e aí em campo a gente vai ver se isso concretiza, ou se a ideia muda, se vira até melhor às vezes, e aí voltando do campo tem aquela fase chata, que essa eu acho que é a mais chata de todas, que é de lidar com todo o material e ver, isso aqui vai embora, isso aqui tem que transcrever, isso aqui não tem nem nada, isso aqui foi o que deu errado e tal, e aí tudo isso pra rever aquele mapa que a gente tinha feito antes de ir pra campo, né? O que tá batendo, o que vai mudar um pouco, e nisso já começa também o roteiro. A gente faz um roteiro muito baseado em áudio,
Então, geralmente a gente seleciona todos os áudios que a gente vai usar, seja de campo, cena, monólogo em campo, né? A gente falando com o microfone, entrevistas, às vezes até áudio de arquivo. Isso às vezes já tá, muitas vezes a gente já organiza no software de edição e escreve o roteiro com base nisso. Lógico, durante a escrita do roteiro as coisas podem mudar de lugar, mas a gente gosta de fazer essa escrita baseada no áudio. E aí esse roteiro vai sendo refinado. Às vezes a gente faz um protótipo, a gente faz uma teste, grava e monta uma versão tosca que a gente chama, e até já musica pra ver como vai ficar. E nisso vai refinando até não dar tempo mais de ficar trabalhando nisso. O artesão, às vezes, ele tem que, né? Ele fala, chega. E aí vem a parte de finalização, da mixagem e tal. O desenho de som vai ficando um pouco mais... Vai ficando refinado. E a publicação... E depois da publicação, divulgação e as coisas que vocês já sabem. Marketing, métricas, esse tipo de coisa. Agora, você falou do tempo, né? Quanto tempo? Depende muito da pauta. Então, por exemplo, a série Epidemia, que era uma série em torno de um assunto só, né? A gente ficou, acho que uns 5, 6 meses... produzindo, Sarah? Foi mais ou menos isso? Até mais, né? Acho que a ideia da série começou em junho, julho, mas a viagem foi, acho que outubro, novembro, e lançou em março. Então, assim, tudo bem, ela começou um pouco mais devagar, porque acho que a gente ainda tava acabando a outra temporada, mas... Então, pode demorar, acho que foi uma coisa, 9 meses, 8 meses pra lançar. Pode ter algumas que a gente já fez, assim, em menos, 5, 6 meses, uma temporada, mas é difícil falar quanto tempo demora por episódio, porque geralmente tem vários episódios sendo produzidos simultaneamente. Então, não é que a gente tem essa divisão de tempo de quanto foi, mas mesmo dentro de uma temporada vão ter episódios que conseguem ser feitos de uma maneira mais rápida e outros que vão demorar muito mais pra chegarem no produto final, seja por causa da pesquisa ou do tipo da pauta, ou porque um é muito mais simples, é uma entrevista, né? Assim, a gente até gosta de misturar episódios mais simples e mais complexos no ponto de vista de produção, não necessariamente no ponto de vista de que alguém ouvindo vai perceber, mas do ponto de vista de produção, porque isso facilita a nossa vida para poder direcionar nossos recursos. Vocês, uma curiosidade que eu tenho é quando vocês estão numa entrevista presencial, se vocês fazem anotação ou se vocês transcrevem tudo ou boa parte do que é falado para depois, quando vocês voltam para casa, vocês pensarem, ok, aquela parte que aquela pessoa falou tal coisa, eu quero usar aquilo tá no tempo, sei lá, 20.3, sei lá. Tem alguma coisa desse tipo ou vocês não, só deixam o gravador ali e deixa rolar? Eu acho completamente impossível, mas é uma coisa pessoal minha. Eu acho completamente impossível anotar qualquer coisa, porque eu fico muito concentrada na entrevista, então não consigo. Eu acho que pra mim são essas duas coisas. Eu não tenho esse poder de multitarefas, do sentido, deixa eu anotar aqui. Quando a gente entra na entrevista, na verdade, geralmente tem uma pauta, uma lista de tópicos, alguma coisa que eu gosto de levar pra saber que eu vou conseguir ali tudo que eu preciso, né? Porque eu já pensei um pouco do que eu preciso dessa entrevista. Mas eu não vou escrevendo nada, assim, eu só dou uma batida de olho só pra ver se eu esqueci alguma coisa. E daí, se eu for anotar alguma coisa, às vezes eu anoto alguma coisa depois da entrevista, do tipo, acabou a entrevista, fechei, né, se foi online ou se fui embora, e daí se eu tô com alguma coisa muito na minha cabeça, daí às vezes eu faço uma anotação, tipo, fiquei muito impressionada quando fulano falou tal coisa, só pra eu lembrar que aquilo foi uma coisa que foi importante pra mim na hora da entrevista. A gente já fez transcrição de várias maneiras. Então a gente já fez transcrição manual, usando só, tipo, o transcribe, e daí tem algumas técnicas pra facilitar um pouco a sua vida, do tipo, dar uma limpada no áudio, dar uma reduzida de uma entrevista de 1 hora pra uns 20 minutos, e daí fazer a transcrição das coisas mais importantes. Mas atualmente a gente tem usado software de transcrição, essas plataformas. No caso a gente usou o Sonix, mas eu sei que tem gente que usa o Trint, e agora também tem opções grátis como o Google Pinpoint. Então a gente, em geral, tem jogado o nosso áudio numa plataforma de transcrição, e daí dessa transcrição a gente dá uma grifada nela, assim, vamos supor, pra ter. E daí depois já, como a Bia falou, já pega os melhores momentos do áudio e deixa separado já cortadinho num software, que a gente acaba usando isso pra fazer o roteiro, principalmente. Uma coisa que a gente faz, e que não é exatamente ficar anotando tudo, mas é que ajuda muito, é quando tá em campo e tem muito áudio sendo gravado. Então, por exemplo, no episódio Maré Baixa, que já é mais antigo, que a gente gravou no Rio Grande do Norte, que é sobre corais. O episódio parece que é um dia de campo, mas na verdade a gente passou quase, acho que uns 5 dias lá. Caçadores de Furacões, nova temporada. A gente sempre pode mudar o assunto, né? O efeito da chuva na navegação.
A gente fazia um caderninho, escrevendo áudio, 0074 é entrevista com fulano. 0075, entrevista com fulano, parte final. Todo momento que a gente tinha que dava pra parar e pegar o caderno, a gente tentava fazer isso porque iam ser muitos áudios e a gente ia se perder. E até pra anotar, tipo, áudio não sei o que, nada. Pra já saber que na hora que você você não precisa ouvir ele, tipo, nada. Ou áudio não sei o que, som legal de barco que a gente gravou. Então a gente ia fazer um pouco de catalogação em campo, pra quando chegasse em casa já saber mais ou menos onde ir pra se localizar, assim. Isso ajuda muito. Nessa parte de pós saída a campo, vocês têm algum suporte, alguém mais na equipe de vocês que ajuda? Porque só vocês duas pra fazer esse baita trabalho, eu acho que deve ser insano. É só nós duas mesmo. Deve ser insano. O povo do documentário, assim, que tem que fazer imagem, som e microfonar a pessoa enquanto não sei o quê. Agora, a gente, só nós duas, até que dá certo, né, Sarah? Lógico que tem situações que são um pouco mais complicadas, mas a gente geralmente chega, monta os equipamentos, ou se é alguma coisa mais de andar em campo, uma fica responsável pela entrevista, pela captação, a outra fica mais de apoio. Acaba dando bem certo. Isso acho que é até uma vantagem no sentido do áudio documentário, que você consegue fazer sozinho ou com um pouco uma equipe muito reduzida, ter esse efeito de captar cenas e tal, que seria pra você fazer um vídeo, você precisaria de uma equipe e recursos, assim, muito dinheiro, muita gente, muita luz, muito tudo. E a gente consegue fazer, assim, em uma ou duas pessoas, que até uma pessoa sozinha consegue fazer, como a gente já tem prática de captar bem e sabe mexer nos equipamentos e tal, tá acostumado de como fazer. Se você tiver essa habilidade, você faz tudo, assim, né? O bom de ter uma outra pessoa em campo é ter esse apoio, ainda mais quando você vai ficar vários dias, fazer várias entrevistas, aí é um pouco cansativo e é bom ter alguém do lado, até pra apontar um pouco os atos, a gente gosta, assim, ato falho, ou às vezes, sei lá, eu tô fazendo uma entrevista e a Bia percebe que eu não perguntei alguma coisa, ou ela tem uma ideia, assim, seria legal se ele falasse isso, então tem uma produtora ali, né? Uma faz o papel de produtora pra outra, assim. Isso ajuda, de fato, mas eu acho que mesmo se fosse alguém sozinho, dá pra fazer já muita coisa, assim, mesmo na captação externa. Mas isso eu acho que é uma das coisas mais legais. Quando vocês estão gravando com as pessoas, elas ficam com manias ou com coisas, fazendo barulhos, como é que é isso? Porque eu escutei, eu acho que Bia e Sarah respondem, que vocês falam sobre isso, eu achei engraçado, assim, que vocês têm que às vezes dizer para as pessoas pararem ou desligarem certos eletrodomésticos, como é que é isso? Isso é uma parte que, não é que assim, que toda vez vai ser assim, a gente tem muito essa coisa de sentir o ambiente, né, e sentir o entrevistado, assim, ver o que vale a pena ou não. Mas quando a gente tá numa entrevista que é muito importante, ou que a pessoa é muito de boas, e você sente que dá pra você empurrar um pouco os limites pra garantir que o seu áudio vai ser o melhor possível, a gente faz. Então, pede pra pessoa desligar a geladeira, ou fala, posso desligar a sua geladeira? Aí anota no canto do caderno, assim, ligar a geladeira na saída. Tira um relógio da sala. Uma vez a gente fez uma entrevista aqui em Campinas, numa sala de reuniões, e tinha um relógio na parede, daí você gravando ficava tique. Era bem baixinho, mas no áudio tudo aparece. E aí a gente falou, vamos desligar esse relógio. Não tinha como desligar. Daí a gente botou o relógio do lado de fora. Daí na hora de ir embora, bota o relógio pra dentro. O que mais? A gente já mudou de lugar, né? Então tem um episódio do milho, que chama Pipoca, Pamonha e Canjica. A gente foi entrevistar uma pesquisadora na USP em Piracicaba, no campus, e ela recebeu a gente assim, vamos gravar nessa sala de aula. Porque as pessoas, elas não têm muita noção do que funciona ou não no áudio. Então elas pensam, um lugar vazio vai ser bom. E não é horrível, faz uma... Ela começou na sala dela que tava tendo uma construção do lado de fora. E a gente saiu, ela achou uma sala de aula. Isso. Essa já foi a parte 2. E ela falou, excelente, vazio e silencioso. Só que era uma sala de aula vazia, enorme, então tinha uma reverberação grande pra você estar na catedral. E aí a gente falou, vamos buscar outras soluções. Então, como ela tava muito confortável com a gente sentiu que dava, a gente andou pelo campus até achar um lugar na grama, a gente sentou na grama, num lugar distante das pessoas e tal, e a gente gravou na grama. Na grama tava resolvida a obra, a reverberação. Se tivesse algum barulhinho, ia ser distante. Então a gente falou, bom, esse é o melhor lugar, porque o passarinho também, a gente sobrevive com o passarinho, mas com uma retroescavadeira fica complicado. Então a gente sempre vai, é muito essa coisa de ir sentindo, assim. Eu acho que uma coisa que ajuda bastante é você conseguir fazer o máximo dessas coisas logo de cara. Porque o que fica chato, às vezes, é você interromper no meio da entrevista pra pedir assim, por favor, você pode não fazer isso que você tá fazendo? Que daí é a coisa que a pessoa se sente mal, porque ela percebe que ela tava fazendo alguma coisa que tava atrapalhando e ela fica sem graça, né? Então, quanto mais você puder dar essas coisas na hora de que você tá montando ali e falar, olha, vai ser super tranquilo, mas é o seguinte, tem esse cabo, não mexe nesse cabo, não sei o quê. Se você vê que a pessoa, por exemplo, uma vez a gente tinha uma professora que tava com pulseiras, assim, muitas pulseiras no braço, e quando ela falava com as mãos, e quando ela falava com as mãos, ia mexendo, fazia trim, trim,
trim. Então a gente teve uma hora que parar e pedir, tipo, pra ela tirar, assim. Mas tudo que você detectar que você pode falar antes de começar a gravar, assim, a entrevista de fato, vai ser muito mais tranquilo, porque a pessoa já começa já sabendo o que fazer ou não, e na hora ela pode ficar até meio assim, mas logo ela esquece e acabou. Quando você tem que interromper alguém pra falar, é como a Bia falou, acho que às vezes a gente tem que sentir muito qual que é o ambiente, e daí é saber ter um pouco de tato, assim, pra fazer de uma maneira que não vá deixar a pessoa no meio da entrevista sem graça, e daí, pô, você tem que continuar a entrevista, né, depois. Mas eu acho que, assim, em várias situações em que você não tá de fato, que você não vai constranger, ou não é, tipo, uma coisa tão delicada que você vai falar, bom, se eu fizer isso, acabou. A gente tem que sentir a situação. Mas se é uma situação que dá pra melhorar o seu áudio, eu recomendaria que, em geral, fizesse. A pessoa que tá sendo entrevistada, ela não sabe que tipo de som vai atrapalhar, né, qual o volume dos ruídos do background que vai, de fato, interferir com a entrevista. Então, a gente tem que ser a pessoa que preza por isso, no caso. O que eu só ia falar que eu acho que as pessoas têm medo de incomodar, e eu já vi produtores falando assim, não, eu gravei assim, eu não queria incomodar a pessoa, eu não queria, tipo, constranger a pessoa, que ela se fechasse. Eu diria que a gente nunca percebeu ninguém incomodado com nada do que a gente fez nesse sentido, assim. Pelo contrário, a pessoa, tipo, na hora, não sei o que, nossa, sério, aparece assim, tipo, às vezes as pessoas ficam até interessadas, tipo, nossa, jura que tá aparecendo som, não sei o que. Eu nunca senti que ninguém ficou incomodado ou que a entrevista foi mais dura porque a gente fez isso no começo. Então, a dica que eu daria é, lógico, ir sentindo, mas também não ter medo de falar o que você precisa. Pensando, de novo, fazendo a comparação com o documentário em vídeo, o tanto de coisa que esses caras têm que fazer, eles vão tirar móvel do pessoal do lugar, eles vão cobrir a janela da pessoa. Então você pensa assim, bom, nesse caso até que tá tranquilo. De modo geral, qual é a percepção que vocês têm dos entrevistados de vocês? Eles se sentem tranquilos ou o gravador intimida? O que é que vocês usam pra entrevistar? Não, também isso, mas pra entrevista a gente usa o microfone acoplado no Zoom. O microfone é mais intimidador que o Zoom. Exato. Fica uma coisa acoplada em outra e tal, e vocês acham que isso intimida? Não sei se vocês tiveram experiência de gravar alguma coisa com vídeo já, mas com certeza o vídeo é mais intimidador, mas ainda assim, o microfone com gravador deixa as pessoas um pouco intimidadas no primeiro momento, ou os entrevistados se soltam, assim? O que é que vocês perceberam até agora? O que você acha, Sarah? Eu acho que as pessoas esquecem muito rápido. Eu lembro, eu acho que no começo, quando a gente tava fazendo algum episódio da epidemia, que a gente tava entrevistando gente de Covid, que daí teve uma época que era assim, se eu tô tentando falar com uma enfermeira que trabalha no Covid, tipo, esse é o horário que ela tem pra atender o telefone, tipo, eu vou gravar esse áudio do jeito que eu não vou pedir pra, por favor, você pode, né, porque tá numa situação extrema. Agora, já gravei com o médico em hospital, que tava lá no intervalo dele, e tava um monte de gente atrás, e eu falei, pô, não tem outra sala que você pode... E ele ficou andando com o computador até achar uma sala vazia, e foi tudo bem, assim. Então, acho que é só sentir quando isso seria um problema e quando não. Eu acho que corre mais risco da pessoa ficar um pouco mais dura gravando online do que, entre aspas, intimidando ela com o microfone. Porque quando você tá lá com o microfone, você pode fazer uma piadinha, você pode, sei lá, espairecer um pouco antes de começar. Então, acho que no geral as pessoas esquecem bem rápido. Tem alguma coisa ali no gravador e no microfone que acho que é uma capa da invisibilidade, eu não sei. Porque na hora que você coloca, talvez ela ligue assim no primeiro 2 minutos. Depois, porque não sei se também é muito assim, conversa, ainda mais quando é presencial, que você fica olho no olho, assim, então você fica olhando pra pessoa, o microfone fica aqui, de repente, um pouco mais embaixo. Eu acho que as pessoas esquecem muito rápido, assim, difícil o caso de a gente ter uma entrevista que não ficou legal por causa da pessoa não estar à vontade, assim, é muito mais do jeito que você leva a conversa, assim, eu acho, do que do equipamento, de fato. O equipamento, ele dá uma desaparecida. Eu tô interrompendo a entrevista bem rapidinho para te fazer um pedido muito importante. Se você tá gostando da Era do Áudio, vá ao seu aplicativo de podcast favorito e siga ou assine esse podcast. Essas coisas como deixar seu follow, deixar seu review são muito importantes pra gente. Assim, os aplicativos de podcast mostram esse programa para mais pessoas. Por exemplo, se você tá ouvindo pelo Spotify, além de seguir, pode também deixar umas estrelinhas lá pra gente. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer. A
experiência que vocês criam nos episódios, né, de imersão, que recursos vocês utilizam para criar essas camadas, né, de áudio que fazem com que o ouvinte realmente se sinta dentro da história, e o que mudou durante o início da pandemia, que vocês tiveram que fazer alguns ajustes, né, pelo que eu vi quando eu fiz a minha pesquisa para fazer essa entrevista. Gostaria que vocês falassem um pouco dos recursos de vocês para criar esses ambientes, essas cenas sonoras. Eu acho que antes da pandemia, né, então na primeira e na segunda temporada, e boa parte da temporada Epidemia também, que foi gravada antes da pandemia, a nossa estratégia de paisagem sonora ela era bastante baseada no que a gente captava em campo. Então, o episódio dos corais, tinha muita coisa o barco, o mar, o episódio do milho, muita coisa ao som da aldeia, episódio de... Enfim, a gente tinha muito essa coisa de estar em diferentes lugares e estar captando diferentes paisagens. E aí, quando veio a pandemia, a gente se viu desafiada a construir paisagens em áudio, às vezes baseadas em coisas que a gente captou, misturando com outras coisas, mas a gente se viu muito mais desafiada a criar camadas, assim. Essa coisa, essa entidade, esse cara aí. O Senhor da razão, o Senhor da verdade, o Senhor de todas as coisas. Que interrompe a gente, que deixa todo mundo maluco. Trago e levo, mas que organizo e embaralho. Mas que também deixa a gente meio encantado. O melhor conselheiro e o melhor remédio. Você me dá licença agora, lindo? Antes disso, a gente, às vezes, criava camadas de uma forma ou de outra. A gente já tinha feito a cena do Java Porco, né? Eu e a Sarah, a gente meio que gravou aqui em Campinas algumas coisas pra tentar reproduzir um Java Porco se alimentando pro episódio Invasor. Mas a gente nunca tinha tido a experiência de abrir, assim, 20, 25 faixas no software de edição e, de fato, construir um cenário que nasceu na nossa cabeça. E isso, particularmente, hoje é uma das coisas que mais me deixa maluca e com vontade de fazer. A Sarah também adora essas coisas. E isso mexeu muito com uma abstração que antes a gente não estava acostumada. Então, quando a gente fez a temporada Tempo, a gente tinha muito essa ideia de que a gente não pode viajar no espaço, a gente não pode viajar por aí, vamos viajar no tempo. E a gente começou a brincar com outras camadas, assim, com coisas, com elementos não literais. E aí, na temporada Na Esquina da Realidade, isso foi mais além, assim, se você olhar uma sessão de edição de um episódio da Esquina da Realidade para todas as outras, você vai ver que, assim, é gigante, porque a gente começou a entender como é que fazia. E muito de ouvir, assim, a gente pegava trechos de podcasts que a gente gosta muito e falava, tá, o que tem aqui? Daí eu lembro tem uma minissérie do Radiolab que chama The Other Latif, e a Sarah gamou ali numa introdução, né, acho que no primeiro episódio, né, Sarah? Que eles estão falando de Guantánamo. Na verdade, eles não estão falando de Guantánamo ainda, ele não tá falando de nada disso, mas começa a ter um monte de paisagens de fundo, subaquática, mas com um monte de coisa misturada que você não sabe, às vezes nem dá pra identificar muito bem o que é, mas você sente que tem muitas coisas ali construindo aquela paisagem que tá fisgando o ouvinte. E a gente começou a estudar como que a gente faz pra construir isso e tal. E hoje a gente gosta muito. Tamo doida pra voltar pra campo. Mas... você fica igual um chefe, que é a coisa que eu não sei fazer. A Bia sabe, porque ela é gourmet. Mas tipo, sabe, você fica ouvindo, assim, falando, notas de... igual sommelier, assim, tipo, tem alguma coisa, uma coisa grave aqui. E daí, acho que tem um toquinho, e aí, por trás dessa notícia, tô ouvindo uma outra notícia. Então, daí você vai... A gente joga, geralmente, no software de edição, põe o nosso fonão de edição, fica escutando, e daí eu fui tentando reproduzir, assim, num teste. Tipo, deixa eu ver quantas camadas eu preciso pra tentar fazer o mesmo efeito. E eu acho que foi um dos primeiros experimentos que a gente fez pra começar a fazer isso. E eu acho que uma outra coisa que aconteceu foi que a gente queria muito continuar. Então, como a Bia falou assim, né? A gente quer criar essas paisagens pra dar essa sensação de imersão. A gente queria continuar fazendo histórias em que parece que o ouvinte tá vindo com a gente pra descobrir alguma coisa. Mas a gente não sabia bem no começo como a gente ia fazer isso sem sair de casa. Porque era, bom, antes a gente ia de fato pra algum lugar e o ouvinte vinha com a gente, né? Agora a gente tem que fazer isso através de técnica narrativa só, assim. E eu acho que uma das outras coisas que aconteceu também foi eu e a Bia começamos a entrar muito mais como personagem nos episódios, em que a gente começou a aparecer os bastidores, começou a aparecer conversas não roteirizadas entre eu e a Bia, em que uma conta pra outra o que tá descobrindo e tal, e com isso começar a criar essa sensação de que o ouvinte tava vindo com a gente nessa jornada de descoberta, mesmo que a gente estivesse fazendo essa jornada de descoberta de casa, mas dava essa sensação de movimento de que você está indo, está procurando uma resposta, está fazendo alguma coisa, e daí pra isso a gente começou a entrar muito mais, assim, nos episódios, que eu acho que é uma mudança que a gente também gostou bastante e acabou virando um pouco uma parte da identidade do programa conforme essas últimas temporadas foram rolando. Vocês trouxeram também um pouquinho de ficção, né? Porque tem um ator que interpreta o tempo. Eu achei isso muito bacana. Então devia ter gente achando que não ia ficar vivo pra contar a história. A ansiedade foi crescendo. E ao eclipse total... Foi um misto de medo e encanto. O dia virou noite
A temperatura caiu. Fez-se um silêncio absoluto. A gente adorou brincar um pouco na fronteira da ficção. Começou na temporada Tempo, né? Na temporada Na Esquina da Realidade foi pra outro patamar. Nosso trailer é basicamente uma cena de ficção que a gente criou, misturada com coisas reais que a gente captou pra temporada. A gente gosta muito disso. Na verdade, a gente meio que adotou isso como um elemento do 37 graus, assim. Hoje a gente já sente que as histórias que a gente busca são as histórias reais que parecem ficção, ou as histórias de ficção que parecem reais. Enfim, essa fronteira que foi um elemento central da última temporada, a gente já acha que é uma parte da nossa identidade, assim. Não que as outras temporadas vão ser sobre fronteira da realidade, mas é esteticamente, assim. Esteticamente falando, a gente gosta muito das coisas que são reais e não parecem, ou que não são reais e parecem. E como que vocês se organizam enquanto equipe? Porque vocês têm um músico, por exemplo, que colabora, né, com o podcast. Quem mais, além de vocês duas, né, e o músico fazem o 37 hoje? Vocês também já tiveram participações externas, né, de pessoas que fizeram um episódio em específico. Como é que funciona isso? Sim, a gente tem o Gabriel Falcão, que é o nosso músico, tá com a gente há muitas temporadas, e a gente não vai se atrever a compor música, então a gente já criou uma relação com o Gabriel, quase que uma telecinese com ele, em que a gente fala a nossa linguagem completamente incorreta de como a gente gostaria que a música fosse, porque nem a gente já tentou, lembra? É. A gente tentou, porque tem umas coisas na internet que você pode brincar com loops ou com algumas coisas assim. Eu lembro uma época que eu tinha uma pasta, assim, músicas da Bia, eu ficava lá achando que tava o máximo. Aí mostrava pra quem entende da coisa, tipo assim, nossa, tá muito ruim. Tipo, isso aqui não é uma música, isso aqui, o que é isso? Então, tem coisas que a gente não se atreve. Então, porque eu não tenho nem a linguagem, assim, pra falar de música. Então a gente inventou uma linguagem que o Gabriel se acostumou com ela, do tipo, faz um tom, dom, e ele sabe o que isso quer dizer. Mas, assim, a gente trabalhou, ele também nunca tinha feito música pra podcast, então a gente meio que cresceu junto nessa coisa de como fazer trilhas sonoras que funcionam pra um podcast, né? E hoje a gente tem uma super parceria com ele. E a gente também trabalha com ilustradores, né? Nas últimas temporadas todos foi o Estúdio Rebimboca e a Larissa Ribeiro pra fazer as capas, fazer as artes das temporadas. E também já trabalhamos com produtores externos, né, que ou nos ajudaram em algumas pautas, ou tocaram um episódio que foi ideia deles. Então a gente já trabalhou a Ana Pinho, foi nossa produtora, já apareceu em vários episódios. O Jefferson, que fez o episódio da sexualidade evangélica, essa foi uma pauta dele que ele trouxe pra gente. A gente já trabalhou com o Thiago André, do História Preta, que trabalhou junto com a Bia no episódio de Carlos Gomes. Então a gente traz, né, pessoas, às vezes, pra trabalhar com a gente, mas eu e a Bia fazemos o podcast de ponta a ponta, então a gente faz desde a pesquisa até a edição, finalização e tudo o que acontece depois em geral, mas assim, a música e a ilustração obrigatoriamente tem que ser outras pessoas, e os produtores a gente gosta muito de trabalhar com eles em certas pautas. A gente já teve pessoa pra redes sociais, mas foi por períodos mais curtos, assim, vamos chamar alguém pra fazer isso aqui e outro, mas não temos alguém assim que fixo. Eu ia mesmo chegar nesse ponto, né, que é a parte que depois que a gente lança e tem que divulgar a parte de marketing do podcast. E como é que é isso pra vocês hoje, assim? Que nível de esforço que vocês colocam nessa parte de divulgação? Como é que os ouvintes de vocês chegam até vocês? Tem alguma estratégia? Olha, menos do que deveria. Menos do que deveria. Sempre, né? Eu me identifico tanto. Menos do que deveria, Eu acho que, assim, lógico que é uma preocupação nossa. Não teria como não ser. A gente meio que, chegando a essa altura, estamos indo quase na 6ª temporada dos 37 graus, né, nesse ano, a gente foi meio que entendendo no que vale a pena investir tempo e no que não é nossa prioridade. Não no sentido de que não seja importante, nem nada disso, mas se a gente só tem esse tempo pra colocar na produção do podcast, a gente vai fazer post de redes sociais ou a gente vai fazer pesquisa? Então a gente meio que foi se dando o direito de ter prioridades, assim, eu diria que é isso. E ele também foi entendendo o que funciona mais e o que menos. Então a gente acha que redes sociais é um negócio super bacana e super importante, mas a gente sabe que não faz conversão. Não é pelas redes sociais que os ouvintes chegam, geralmente. Então, por onde os ouvintes chegam? A gente fez vários experimentos nesse sentido. Vamos pagar para inserir um trailer em outro podcast, ou trocar trailer com outro podcast. Legal, deu resultado com esses aqui, com aqueles ali, parece que a audiência, a gente não tinha um público em comum, porque não teve tanto retorno. Mas, no geral, a gente acha que atingir as pessoas pelo áudio é a maneira mais eficaz. Vamos ter um esforço de assessoria
assessoria de imprensa disparar release pra aparecer nos veículos. Ah, legal, isso ajuda na nossa credibilidade e foi muito legal aparecer nos veículos tal e tal. Isso não dá conversão. Então você vai meio que entendendo da onde que os esforços valem a pena, assim. Então é um pouco do reflexo do que a gente tem hoje. A gente com certeza deveria ter mais esforço de marketing, mas é um pouco disso que eu falei, assim, prioridades. A gente também tem uma limitação de tempo, de recursos e tal. Então a gente faz o que a gente sabe que funciona. Então toda temporada a gente faz troca de trailer, a gente faz inserção de anúncio e o resto a gente vai sim se adequando. Porque a verdade é que eu acho que pouca gente fala disso, né? Todo mundo fala, divulgação, marketing, mas a divulgação e marketing é muito caro. É uma etapa muito cara da produção. Seja porque ou você precisa de muito dinheiro pra disparar 1 milhão de anúncios, colocar seu podcast em tudo quanto é lugar, ter uma assessoria, colocar no jornal, e daí fazer um impacto suficiente que vai te gerar uma conversão substancial, ou você precisa de muito tempo pra você ficar nas redes sociais conversando e respondendo e criando interação, porque toda vez que alguém abre uma caixinha de pergunta, alguém tem que responder as perguntas, e são horas do seu dia, às vezes é um dia inteiro, uma manhã inteira que alguém ficou respondendo a caixinha de perguntas, então ele é caro, eu acho que é uma parte super cara do programa. Como a Bia falou, fora do áudio pro áudio, ainda mais quando você tem uma audiência em comum, a eficiência é muito baixa. Então, quando as pessoas se convertem, é porque 90% ou ouviram falar da gente no outro podcast, ou é no boca a boca, no sentido que nem você... Pode até ser por redes sociais, mas assim, um amigo meu, alguém que eu conheço, falou do 37 graus, eu vi. Alguém que eu conheço ouve, mandou esse episódio pra mim, falou que ia ser legal. Então, não é tanto o que você coloca nas redes sociais, mas o que as outras pessoas colocam nas redes sociais sobre você. Então, assim, é importante, eu acho, a gente tem uma presença nas redes sociais, mas a gente poderia estar postando todo dia, e talvez ter um ganho, tipo, 5%, sabe? Assim, você poderia aumentar 300% o tempo que você gasta em redes sociais e ganhar só 5%, por exemplo, em audiência, dependendo do que você tá fazendo. Então, entender onde de fato vale a pena colocar o seu esforço do marketing, isso vai variar de podcast para podcast. Você tem que talvez olhar para cases de sucesso dentro do que você faz, assim. Então, a gente gosta muito disso, assim. Quem faz um produto que é parecido com a gente, que tem sucesso no tipo de conversa que ele tem com a comunidade, né? E quem que, por exemplo, tem gente que faz um conteúdo super de nicho, mas que daí consegue viralizar nas redes, porque, super viraliza com a pessoal que gosta de culinária vegana. Então, nossa, eles fazem esses conteúdos e o negócio explode no Instagram. Tipo, não é o nosso caso. A gente não tem um público que é nichado em um único assunto, porque a gente fala de um monte de coisa diferente. Então, tem que entender onde a gente pode atuar, assim, e também entender que um pouco é fora do nosso controle, assim, né? Porque acho que muita coisa que a gente faz que a gente acha, nossa, esse post vai dar super certo, aí, tipo, não acontece nada. Aí você às vezes faz uma outra coisa besta e dá muito mais certo, né? Às vezes é isso, a gente gasta, sei lá, um tempão pra fazer um post explicativo de alguma coisa e quase não roda. E daí, sei lá, você faz um outro post besta, que é um vídeo da Bia carregando um microfone e que demorou 10 segundos pra fazer e ele roda muito mais do que o outro. Então, talvez é um pouco dessa coisa da eficiência, mas também eu acho do que cada um tem aptidão pra fazer, assim, porque eu acho que tem gente que consegue se expor nas redes sociais e gosta disso, tem gente que gosta mais da sua privacidade e não quer estar ali o tempo inteiro, então acho que também tem que respeitar. Elas mudam muito rápido pra gente conseguir acompanhar. Eu tive uma experiência parecida no outro podcast que eu tinha, que era o Caravela Brasileira, que era sobre viver em Portugal, e é incrível como os seguidores do Instagram não convertiam, e aquilo que funcionava pra gente era anunciar em outros podcasts. Quando tu pega a pessoa pelo próprio áudio, a percepção que eu tenho também, a experiência que eu tive é que funciona sempre melhor. E uma outra coisa que eu fico muito noiada e fico um pouco de cara mesmo, é que tem uma pressão pra tu ser criador nas redes sociais também. Só que assim, tu já tem um podcast, tu já é um podcaster, aí tu também tem que ser o cara que cria vários conteúdos pro teu Instagram, sabe? E isso me deixa um pouco frustrada, assim. Eu concordo com o que vocês falaram também e compartilho da experiência. A gente tava num painel com uns podcasts internacionais no outro dia e tinha um podcast de criança, né, Bia, que o cara falou que ele deletava o Instagram do celular dele. O podcast dele tá fazendo super sucesso. Mas assim, ele deletava o Instagram do celular dele e só instalava de novo na hora que saiu um episódio, ele botava lá o post do episódio e deletava de novo. Então ele não usa, ele só fazia isso. E o podcast dele rodava tanto do boca a boca de um pai recomendando pro outro que ele não precisava dessa coisa no Instagram, ele só colocava lá porque as pessoas que seguiam viam que tinha ali um novo episódio. Então de repente, né, não é todo mundo que precisa virar um criador de redes digitais. E alguns vão se beneficiar disso, ou já são isso e conseguem trazer uma audiência dali.
Meninas, para eu liberar vocês, gostaria que vocês falassem um pouco como foi a experiência de participar do programa da Google Podcasts para criadores. Se vocês pudessem contar um pouquinho como é que foi isso, que parece que foi muito bacana, e como isso ajudou vocês a avançar com 37 graus. Nossa, foi muito legal mesmo. Acho que foi um dos momentos da nossa trajetória, assim, acho não, com certeza, que a gente mais aprendeu e a gente usa tudo até hoje. Esse programa, Google Podcast Creator Program, ele é um treinamento da PRX, né? Então chama Google, mas o Google, na verdade, ele dá o dinheiro. É da PRX, é muito bacana. A PRX, pra quem não sabe, é uma organização dos Estados Unidos que trabalha com rádios públicas, com podcasts e tal, e eles são, assim, mestres na contar histórias em áudio ou fornecer recursos para que as pessoas façam isso. Então, a gente tem o primeiro edital foi em 2018. A gente tinha lançado o podcast naquele ano, lançado 37 graus naquele ano. A gente tentou e ficou entre os 5% do topo, mas não conseguiu passar. Mas eles fortemente recomendavam que a gente tentasse na próxima. Então, quando abriu de novo, no começo de 2019, a gente falou, agora é sangue nos olhos, vamos pegar aquela inscrição que a gente fez e deixar ela muito melhor. Eu lembro que a gente tava nos últimos dias, a gente tava no evento em São Paulo, e a gente ficava lá num hostel, eu e a Sarah, num Wi-Fi horroroso, assim, até de madrugada, tipo, nossa, como deixar essa frase muito mais charmosa do que ela é, como fazer tudo parecer maravilhoso. E aí a gente foi selecionada, a gente ficou muito feliz, e foram 6 meses, Sarah, mais ou menos, né, de treinamento, com 3 encontros em Boston, que a gente foi 3 vezes pra lá, passar uma semana e voltava, mas tinha um acompanhamento semanal, e tinha toda essa coisa de esse senso de comunidade que se criou ali, porque eram 6 equipes do mundo inteiro. E lá tinha treinamentos, a gente tinha mentorias, tinha palestras, a gente aprendeu coisas ali que a gente usa sempre e que a gente repassa pra todo mundo. Tem algumas dicas que a gente aprendeu lá e que viraram, assim, nossas cartadas de ouro. A gente fala assim, nossa, isso aqui todo mundo precisa saber. A gente às vezes tem esse tipo de pensamento. Foi muito bacana. E teve um apoio financeiro também, que é muito bacana também receber dinheiro, mas é que o que fica na memória é o treinamento. E só pra puxar esse gancho já que a Bia falou, assim, que foi por isso também que a gente, desde o começo, falou, né, pô, tem livro em inglês, tem esses sites em inglês, esses recursos, a gente usou muito disso, né, Transom.org, NPR Training, outros livros de produção de áudio e tal, e foi por isso que a gente acabou criando o Cochicho, que é o nosso site, cochicho.org, que é onde a gente compartilha análises, reviews de equipamento, entrevistas, basicamente tudo sobre os bastidores da produção de podcasts, com foco nos podcasts narrativos em português. Então foi um pouco a inspiração pra gente começar, né? A gente gosta muito desse outro braço, uma outra área do que a gente faz, né? A gente trabalha também com consultoria, com treinamento pra podcast, com workshops, com cursos, e Cochicho é uma coisa nessa outra alçada que a gente gosta muito de fazer pra compartilhar e pra fortalecer a nossa comunidade, né? De podcasts narrativos em português. Vocês têm recebido, assim, um feedback da galera que trabalha com áudio, dos podcasters? Como é que tá sendo a experiência de fazer o Cochicho? Eu sou leitora, sou fã. Ai, obrigada. Eu diria que os feedbacks que a gente recebe no Cochicho, eles sempre derretem o meu coração, porque a gente recebe umas mensagens assim, nossa, esse artigo de vocês me salvou, umas coisas assim. Tô fazendo um podcast, mandei pra aqui no meu grupo, salvou a nossa vida. Tipo, a gente tava prestes a cometer esse erro e vocês não sei o quê. Então, esse tipo de feedback me derrete, assim. O Cochicho é um xodó, assim, meu e da Sarah. A gente gosta muito de fazer, e a gente gosta muito que hoje a gente tem essa plataforma em que tudo que as pessoas perguntam pra gente tem um link pra responder. Então, as pessoas perguntam muita coisa pra gente, né? Tipo, vocês recomendam qual plataforma pra gravação de entrevista online? Fizemos um teste de 6 plataformas neste link. O Cochicho também é um mão na roda na nossa vida, um atalho. Mas sim, as pessoas têm um feedback bem legal e a gente gosta bastante. Apesar de ser uma coisa pequena, ainda uma comunidade ainda pequena, mesmo porque a comunidade de podcast narrativo no Brasil é meio pequena, a gente recebe bastante resposta e os posts do Cochicho vão muito bem, assim, as redes sociais continuam sendo um desafio na nossa vida, mas é muito legal ver que quando você tá atingindo esse nicho, as pessoas de fato estão, tipo, engajadas, assim, tem muitos salvamentos, a gente fica muito feliz de ser útil pras pessoas, quando a gente posta coisa no Instagram, assim, tipo assim, mais salvamentos do que like, assim, a pessoa nem deu like, ela só salvou, assim, eu preciso ler isso depois. Sim, são muito úteis. E meninas, pra gente encerrar o nosso papo, eu vou no clichêzão, eu queria saber quais são as dicas que vocês têm pra quem quer começar um podcast narrativo. A gente sabe, né, que demanda muitas vezes um investimento de tempo ou investimento financeiro, mas mesmo assim, pra quem quer começar a experimentar com esse formato de podcast narrativo, o que vocês aconselham? Eu posso começar com o que eu falo pra todo mundo, né, enquanto a Bia pensa no próximo, mas que é sempre ouça muitos podcasts, assim, acho que a principal coisa, essa
coisa que a gente fica falando, engenharia reversa, escutativa. Eu acho que isso é uma parcela muito grande, é uma coisa que afeta muito o seu sucesso e também das possibilidades que você enxerga para o que você pode fazer, porque ao você escutar e adquirir um repertório, você adquire também possibilidades, né? O que já existe na mídia áudio, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero aprender a fazer, o que eu quero aplicar, o que não é o meu estilo. Então, tudo isso vem de bastante escuta e escutativa, e é uma coisa que eu acho engraçada, porque no podcast existe alguma coisa que eu não vejo pra nenhuma outra mídia, que é como talvez por ser um pouco mais novo na vida das pessoas, as pessoas acham interessante e começam a querer fazer, mesmo sem escutar, às vezes sem escutar nada. Então a gente já ouviu muito de pessoas assim, nunca escutei um podcast, mas acho que eu quero começar a fazer um. E daí você fala, bom, talvez comece escutando, sabe? Porque, né, você nunca vai ouvir falar alguém, eu não gosto de livros, mas gostaria de escrever um, sabe? Ou nunca assisti um filme, mas meu sonho é ser cineasta. Então, começar por escuta e adquirir essas referências, entender como as histórias dos outros podcasts estão sendo contadas e tal. E a gente gosta muito de indicar para podcasts narrativos, especialmente, pode ser que não exista tantos recursos, por exemplo, para como construir uma narrativa para áudio em podcasts narrativos, mas existe também muita coisa já para documentário, para jornalismo literário, e a gente empresta até para escrita criativa de ficção, e a gente consegue emprestar coisas dessas outras mídias para entender como construir narrativas em áudio. A dica da Sara é a principal. Outra coisa que eu diria, para as pessoas ficarem muito de olho em oportunidades de editais, treinamentos, bolsas, porque o 37 graus só existe hoje, 4 anos depois, porque logo no começo a gente conseguiu financiamento de 2 editais, de 2 seleções, e foi isso que ajudou a gente a profissionalizar. Se a gente não tivesse conseguido isso, a gente não ia fazer por hobby. A gente precisa ter uma carreira, a gente precisa pagar os boletos. Então, eu acho que ficar de olho em oportunidades, em bolsas, esse tipo de coisa, seja bolsa pra jornalista, bolsa pra artista, treinamento fora, enfim, tem um monte de coisa que dá pra, mesmo se não for pra podcast, dá pra fazer umas gambiarras. E isso eu acho que é muito bom. E rede de contatos eu acho que é muito bacana aproveitar que a comunidade de podcast no Brasil ainda é uma bolha, ainda é uma coisa pequena, uma comunidade pequena, aproveitar isso para estabelecer contatos. Então, começar conversas com pessoas que você admira ou que podem te ajudar a descobrir algum caminho até onde você quer chegar. Isso também foi uma coisa que desde o começo eu e a Sara a gente frequentava eventos. Eu lembro lá no começo a gente nem tinha lançado, uma pequena história de bastidores. Bernardo Esteves, repórter de ciência da revista Piauí, que fazia reportagens literárias de ciência, que era uma das nossas inspirações pro 37 graus. Apesar de não ser em áudio, a gente se inspirava muito. E antes da gente lançar o 37 graus, o Bernardo veio pra um evento aqui da Unicamp, que eu e a Sara, a gente tava trabalhando nesse evento, um evento de ecologia. E a gente simplesmente perseguiu o Bernardo pelo evento, assim, tipo assim, a gente precisa conversar com ele, até que no último dia teve um bar, e a gente falou, então a gente tá lançando esse podcast 37 graus, a gente pode te mandar, tal. E hoje o Bernardo, assim, eu considero uma pessoa próxima da gente, que a gente pode contar com ele pra pedir fonte, pra um monte de coisa, porque ele é uma graça e deu super abertura pra gente nesse sentido. Mas esse tipo de coisa que às vezes a gente fica meio constrangido de fazer, ou intimidado, sim, gente, na dúvida você vai receber um não, ou vai ser ignorado, mas tenta com jeitinho, com bom humor, estabelecer esses contatos pode ajudar muito no crescimento também. Com certeza. Eu acho que uma coisa assim, com certeza pode ter um investimento, né? A gente é super, a Bia também mas a gente é super na nerd da qualidade do áudio, do equipamento e tal, mas eu acho que isso, pra quem tá começando, não é necessariamente a principal coisa, assim. Eu acho que é muito mais desenvolver uma identidade editorial pro seu programa, aprender a contar uma boa história, aprender o que é uma boa pauta, porque você pode ter toda a qualidade do mundo e não tá contando, né, alguma história que é engajante, ou não saber fazer um bom gancho. Então eu acho que pra quem tá começando e ainda, não sei se eu quero investir um monte de dinheiro em equipamentos, eu não sei se esse podcast vai pra frente ou não, eu incentivaria a mais experimentar com a narrativa, em como contar, né, mesmo se você estiver gravando, sei lá, no seu celular, cair já num mar de equipamentos sem saber contar uma história, né? Então, se você tiver que fazer uma escolha entre esses dois, eu acho que, de repente, aprender a parte narrativa, aprender a mexer no áudio no seu computador, no editor que você tiver e tal, vai te adiantar o caminho mais, porque depois você compra um microfone, depois você compra um gravador, mas
se você já tem tudo e ainda precisa aprender a entender se a pauta é boa ou não, é mais complicado. Então, acho que dá pra fazer muita coisa sem necessariamente ter que se movimentar tanto, assim. E, bom, meninas, onde as pessoas encontram vocês? Onde elas encontram o Cochicho, o 37 Graus? Querem deixar aí os endereços? Depois vai estar tudo na descrição, mas, enfim, falem aí onde elas encontram vocês. As redes sociais do 37 Graus são @37podcast, a gente tá no Instagram e no Twitter, e nas plataformas de áudio todas, é só buscar 37 Graus, que a gente tá lá. A gente tem um site, 37grauspodcast.com, e o Cochicho tá nas redes sociais como @cochichoáudio, o site é cochicho.org, e as pessoas podem mandar ideias de pauta pros dois, pro 37 Graus, tem o Sugira uma História, e no Cochicho também pode mandar um pedido de conteúdo, assim, memes urgentes, gente, mandem memes, mas também pode dar sugestão de conteúdo, gente, seria muito útil se fizesse essas coisas, podem mandar também, tanto nas redes sociais como direto no nosso contato do site. Legal. Muito obrigada, Bia e Sara. Adorei conversar com vocês. Espero que a gente se fale e faça coisas. E é isso. Muito sucesso pra vocês com 37, com o Cochicho. Muito obrigada, Nanda. Obrigada, Nanda. Obrigada pelo convite. Sucesso aí também nesse podcast. Eu vou virar ouvinte, com certeza. Obrigada, gente. Gostou dessa conversa? Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a Era do Áudio nas redes sociais, é só seguir @aeradoaudio lá no Instagram. E eu tô em todas as redes sociais como @anandagarcia. O nosso e-mail é aeradoaudio@gmail.com. Até o próximo episódio. Tchau!